Então tá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do O Jogo Podcast, que chega no primeiro Grenal da nossa história aqui no nosso papo. E é um Grenal muito especial. É um Grenal lá de 2004, aliás. E aí, Jeremias, um dos Grenais mais marcantes dessas últimas décadas. E eu ouso dizer que foi um Grenal que mudou a história do Inter para sempre. Que começou a mudar a história do Inter para sempre. E muito dentro daquela lógica que a gente trabalha aqui bastante nesse podcast. Isso acontecia enquanto não estávamos percebendo. O jogo se tornou histórico com o passar do tempo. E muito por causa da figura envolvida naquele Grenal, naquele lance. Um lance para sempre na memória da torcida. Estamos falando de Fernando Lúcio da Costa, estamos falando de Fernandão e, claro, estamos falando do Grenal de 2004, em que Fernandão basicamente pisa no gramado, coloca a cabeça na bola, faz o gol e descobre que naquele instante ele estava fazendo o 1000º gol da história dos Grenais. É um Grenal histórico para sempre, graças àquilo que Fernandão se tornou. Impressionante a história desse Grenal que aconteceu em julho de 2004, no Beira-Rio. O Inter venceu por 2-0, mas entrou para a história como sendo o Grenal do gol 1000 da história do Clássico e mostrando como o Fernandão era predestinado. Então a gente vai mergulhar na história desse Clássico, desse Grenal, e a partir dele a gente conta a história do Fernandão no Inter, que também é a história recente, moderna desse Inter multicampeão, desse Inter que alcançou aquilo que era o sonho para muitos colorados, um sonho muito distante, mas que se tornou realidade e colocou o clube em um outro patamar. Sabe que quando eu comecei a pesquisar sobre esse Grenal, eu comecei a me lembrar de coisas que eu não me lembrava. Por exemplo, o técnico do Inter. Maravilhoso, sim. Abel Braga, Muricy Ramalho, não. O técnico do Inter era Joel Santana. Eu queria ter participado da reunião em que estava lá o pessoal debatendo quem seria o técnico do Inter e de repente alguém levanta a mão e diz: tive uma ideia, Joel Santana. E aí todo mundo disse: claro, Joel Santana, como é que nós não pensamos nisso antes? Sim, Joel Santana treinou o Inter e Joel Santana era o treinador do Inter nesse Grenal histórico. Mas ele não era o treinador, enquanto a Tapioca faz uma participação especial aqui. Para quem nos acompanha em vídeo, está vendo o belo pelo da minha gata. Mas o que eu queria dizer é que não era o Joel Santana o técnico do Inter quando o Fernandão foi contratado. Te lembra quem era o técnico do Inter quando o Fernandão foi contratado? Eu chutaria Lorissandri. Certa resposta. Lorissandri. Lorissandri foi campeão gaúcho com o Inter em 2004. Era um Inter que já tinha um início de alicerce do trabalho que depois culminaria com o título mundial. O Fernandão chega como um reforço pontual para aquele time, mas isso é mais para frente. Mas esse Grenal aí, ele aconteceu com o Joel Santana, treinador, no dia 10 de julho de 2004, pelo Campeonato Brasileiro. Os gols foram do Vinícius e do Fernandão no segundo tempo. Muita gente lembra do gol do Fernandão, cruzamento do Hélder Granja, na goleira da direita do Beira-Rio, goleira do placar eletrônico. O Hélder Granja cruza, o Fernandão salta, o Tavarelli não consegue chegar e o Inter faz 2-0. Mas tu te lembra do primeiro gol do Inter, aliás? Não me lembro. Eu sei que foi do Vinícius, zagueiro, que já tinha feito gol em Grenal antes, um Grenal muito importante em 2003, mas não me lembro do lance do gol dele. Do lance do gol dele, não. O gol do Fernandão engoliu completamente os demais momentos do jogo, né? Mas o Fernandão participa também do primeiro gol, porque ele sofre a falta que o Alex cobra. O Alex cobra essa falta, coloca na cabeça do Vinícius e o Vinícius faz o gol do Inter. E a gente está falando ali de um Inter que estava construindo, depois de 2002, construindo um elenco, e a primeira coisa que a gente lembrou era o treinador, e talvez ali tenha sido um lapso do Inter nesse processo de construção, porque contratou Lorissandri e depois Joel Santana, algo nada a ver com a linha
de método que o Inter estava colocando, né? Começando com Muricy Ramalho, nas várias idas e vindas do Muricy, depois chegando no Abel. Lori e Joel talvez tenham sido uma escorregada ali do Inter, né? Mas era o Inter que estava se fortalecendo e o Grêmio que estava afundando, né? A gente já começa, assim, sem nem perceber, nós citamos os nomes de alguns jogadores que já participariam daquele grande Inter que quase foi campeão brasileiro no polêmico campeonato de 2005 e que depois ganharia a Libertadores e o Mundial de 2006. Nós já falamos de Helder Granja, que era o reserva do Inter no título mundial, era um bom reserva, era um bom lateral reserva, o titular era o Ceará. Nós já falamos do Alex, que estava chegando ao Inter, se tornaria também um jogador muito importante. E esse time já tinha também, o time do Grenal, do Gol Mil, já tinha outros jogadores que seriam fundamentais. Klemer, Edinho, esses jogadores já estavam naquela estrutura de time do Inter. E esse é um Grenal muito simbólico mesmo, no sentido de observar os vetores dos dois times, para onde cada time estava apontando. De novo, era algo que não percebíamos na época, não tínhamos como saber. Mas o Inter saía daquele Grenal soberano e apontava para um futuro incrível pela frente. E o Grêmio, e não percebíamos ainda, porque esse Grenal era do primeiro turno do Brasileirão, o Grêmio apontava para uma campanha patética, ridícula, que resultou no rebaixamento do Grêmio como último colocado do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na verdade, ali já tinha um início de desenho do que seria o Grêmio, né? Mas do Inter, a gente via no Inter um método, vou usar de novo essa palavra chata, que muita gente já fez a gente cansar, né? Mas a gente via uma ideia, um método e tal. Agora, eu estava buscando aqui as escalações, tá? Eu não sei se elas estão em ordem aqui no primeiro link que eu encontrei, mas para registro aí, né? Grenal 360, tá? 10 de julho de 2004, estádio Beira-Rio, público oficial 23.525 torcedores, árbitro Paulo César Oliveira, e a escalação do Inter, tá, Aliati? Klemer, Wilson, e é o Wilson que sai para a entrada do Fernandão, Sangalete e Vinícius, ou seja, era um Inter com 3 zagueiros. Né? 3 zagueiros, sim. Aí, mais para frente, Bolívar, Edinho, Marabá, Helder Granja, Alex, Dauri e Danilo. Espetacular, espetacular. E realmente já, em primeiro lugar, o professor Joel, Faceirinho, o treinador ofensivo, tá fechadinho esse time, hein? Tem várias histórias maravilhosas. Se adaptando, se adaptando à realidade gaúcha. O Joel Santana recebeu algumas aulas sobre o futebol gaúcho, sobre o Inter, na concentração do Inter, né? Na concentração do Inter. O Grêmio, tá? Rapidinho aqui. Tavarelli, Michel, Bilica, que saiu para a entrada do Panamenho Balói, Claudio Miro e Michel Bastos. O meio-campo daquele time do Grêmio começava com Cocito, tinha Léo Inácio, que saiu para a entrada de Cláudio Pitbull, Felipe Melo, Bruno, aquele que saiu para a entrada do Elton, e o ataque de Marcelinho e Christian. E o técnico do Grêmio na oportunidade era Plain, que basicamente desistiu do futebol, pelo menos desistiu da carreira de treinador depois dessa passagem pelo Grêmio, de tão assustadora que ela foi. 2 jogadores desse time do Grêmio participariam da Copa de 2010, né? Michel Bastos e o Felipe Melo. Exatamente. Curiosamente, os 2 foram rebaixados com o Grêmio. E no Inter aqui, eu não fiz a referência, mas é preciso fazer, que durante o jogo, o Rafael Sobis começou como titular e o Dauri entrou na vaga dele, já mais na reta final, porque o Sobis, ele é o cara que avisa o Fernandão que o gol que o Fernandão fez era o gol histórico, gol 1000 na história do Clássico. Né? Eu queria voltar um pouquinho, Jeremias, a chegada do Fernandão ao Inter. Esse jogo é dia 10 de julho, é a estreia do Fernandão, ele estreia fazendo o 10º gol, mas ele chega quase um mês antes.
E aí tem algumas histórias curiosas envolvendo primeiro a chegada do Fernandão ao Inter e depois os primeiros dias do Fernandão do Inter. Primeiro, sobre a chegada, sobre a contratação, o Inter disputou a contratação do Fernandão com o Flamengo. E o Fernandão se reuniu com o Inter e se reuniu com o Flamengo. A história que eu sei é de que a reunião do Fernandão com o Flamengo, o tom da conversa é um tom de: isso aqui é o Flamengo, é a maior torcida do mundo, é o Mengão, é a nação, isso aqui é Rio de Janeiro. E que o Fernandão, um cara muito inteligente, um cara muito preparado, assim, ele era muito diferenciado, ele sai da reunião pensando: pô, legal, seria bacana jogar no Flamengo, realmente, uma potência, seria legal. Então ele se reúne com o Inter, com o Fernando Carvalho, então presidente do Inter. E de que a conversa com o Fernando Carvalho é num tom de: nos 2 últimos anos, tu jogou especialmente em tal posição, mas nos anos anteriores, tu fazia um movimento jogando em tal posição. Aqui no Inter, o nosso time está formado assim, a gente pensa que tu pode entrar assim, mas se não der certo, tu pode entrar assim. E o Fernando saiu encantado, assim, o Fernando saiu pensando: ok, esse clube aqui me estudou, esse clube analisou como é que eu jogo, esse projeto aqui está me parecendo mais sério, e isso foi determinante, o tom das 2 conversas, para o Fernandão aceitar a proposta do Inter, não a do Flamengo. Ele sentiu mais profissionalismo, mais seriedade no Inter. As coisas pareciam estar melhor assentadas no Inter, que, como você falou muito bem, estava ali iniciando um processo de ser um clube com método, com uma certa lógica, um certo processo de estruturação, né? Então, isso foi muito importante para o Fernandão escolher o Inter. O Fernandão, que era um certo flerte do Inter há, sei lá, pelo menos 1 ano. O Inter queria muito esse jogador há bastante tempo, até que conseguiu contratá-lo na metade de 2004. Para você que está nos acompanhando aí no Spotify, lembre-se que tem imagem e lembre também que você pode nos encontrar em outras plataformas, como no YouTube e em breve em outros tocadores de podcast. Sobre a chegada do Fernandão, na pesquisa que eu fiz para o nosso episódio, eu encontrei aquele que é o registro que mais se popularizou da chegada do Fernandão, que é a imagem dele quando ele desembarca em Porto Alegre. E eu quero te convidar, Aliati, e todo mundo que está com a gente, para relembrar a matéria feita quando da chegada do Fernandão. Vamos rodar aí a matéria e depois, é uma matéria curtinha, e depois a gente faz alguns comentários. Se liga aí. Fernandão chega animado para cumprir um contrato de 3 anos. Ele começou no Goiás, passou pelas categorias de base da seleção brasileira. Atualmente, estava no futebol europeu, onde jogou no Olympique de Marselha. O último clube foi o Toulouse, da França. Eu vim para contribuir, vim para ajudar o grupo, espero que eu possa ajudar da maneira que o professor Lori precisar, eu estou à disposição. Fernandão chega e Nilmar torce o tornozelo esquerdo e para por tempo indeterminado. Aparentemente tem um inchaço grande, ainda com muita dor. Aparentemente é uma lesão importante ali do tornozelo, né? Isso deve levar um tempinho para recuperar. O mais impressionante é que Nilmar se machucou num lance bobo. Ele e Danilo estavam no mesmo time durante o treino e foram disputar a mesma jogada. E foi aí que tudo aconteceu. Foi um lance que até engraçado, né? Que eu e o Danilo eram da mesma equipe. Chegamos para finalizar juntos e ele gritou eu queria travar e toquei o pé no pé dele. Meu pé travou na grama e deu o entorse, né? O torcedor vai ter que esperar para ver Nilmar e Fernandão juntos em campo. 2 atacantes capazes de encantar. Essa matéria rodou logo depois da chegada do Fernandão, por óbvio. É uma matéria de TV bem clássica, o registro do factual. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato do Fernandão não ser o protagonista da história, porque a matéria, em determinado momento, ela dá uma guinada e fala da lesão do Nilmar, né? Isso já dá o tom de como o Fernandão era recebido. Ok, um reforço, um atacante brasileiro, estava na França, no Toulouse, mas ele, naquele momento, era tratado como uma aposta. Ele não chegou em Porto Alegre como o Fernandão, né, Aliati? Sim, ele não era. Ele tinha sido um bom jogador no Goiás. Quando ele surgiu no Goiás, ele era um bom jogador, notoriamente um bom jogador. Ele vai para a Europa, ele não tem uma carreira lá explosiva assim na Europa, uma super carreira. Ele é um jogador também, com uma carreira sólida na Europa, jogando em clubes médios, mas não é aquela coisa, não é um fenômeno assim. Ele não está chegando aqui como uma super contratação. Ele era uma contratação de convicção. Ele empolgava, digamos assim, a diretoria mais do que a torcida.
E é legal essa chegada que, com o tempo, com tudo aquilo que o Fernandão virou, e também depois com o fim trágico, com a morte trágica do Fernandão, vão se criando lendas, vão se criando alguns mitos, né? Uma história que eu sempre ouvi, mas que eu nunca achei registro factual disso, provas disso, é de que o Fernandão, na chegada, no aeroporto, teria dito, não se preocupem, o Inter vai ser campeão da Libertadores. Que foi provocado por algum repórter, no sentido de que aquele Inter tinha o grande sonho de ser campeão da Libertadores, porque nunca tinha sido, e o Grêmio já tinha sido, de que o Fernandão teria meio que garantido, cravado, que o Inter, nos próximos anos, seria campeão da Libertadores. Eu nunca achei registro disso, e eu acho essa história meio estranha, porque não é do feitio do Fernandão, né? Ser assim, não era do feitio dele ser tão assertivo assim, né? Ele era muito político no bom sentido, ele era muito ponderado, assim, né? Então, mas é uma das histórias que caiu aí já no índice do mito, já, né? E são várias, e o fato dele ser um cara esclarecido também faz com que as declarações dele, ao longo de toda a carreira, fugissem do lugar comum, assim, para o jogador de futebol, né? Ainda sobre essa imagem da chegada dele, essas coisas antropológicas, psicológicas, da psique ficam para o Aliati. Eu vou ficar aqui no popular. Outra coisa que me chama muito a atenção, a imagem do Fernandão. Ele com uma regata de uma torcida organizada do Inter, tá? E um glorioso Nokia, um celular Nokia, colocado praticamente colado no lábio do Fernandão para ouvir a declaração dele, naquela que era uma prática muito comum do jornalismo esportivo. O cara ia para tal lugar, ele não ia com equipamento, não sei o que, ele ia com um telefone mesmo, um celular, aquele que nem era um smartphone, e botava lá. Tá aqui o Fernandão falando sobre a chegada ao Inter. Você fez muito isso, né, Jeremias? Fiz, cara, fiz. Ajeitando a minha luz aqui. Eu comecei na imprensa em 2008. Não é exatamente o aparelho que a gente viu ali, o modelo, mas eu trabalhei muito com o telefone, sim, como a maneira para entrar no ar, né? E essa era analógica, o fim da era analógica, a última geração do mundo analógico, que depois as crianças começaram a ser já nativas com a internet, ela cobra um preço, né? Que é a gente não ter a mesma riqueza do banco de imagens, vídeo e tal, para figuras como o Fernandão, né? E eu já me peguei pensando a infinidade de imagens, de vídeos que a gente teria do Fernandão, do Sobis e também do Renato, também do Grêmio de 2001 e de outros times Brasil afora, se a gente tivesse smartphone, porque o acesso do torcedor era mais fácil. Eu cansei de ver o Fernandão parar na volta do treino e atender torcedores do Inter. E não só atender torcedores do Inter, conversar com as pessoas, ouvir o que as pessoas estavam dizendo para ele, né? Não é só escutar, é ouvir, ou seja, a atenção dele estava ali. Que é uma marca do Fernandão, e não à toa ele conseguiu tudo que ele conseguiu. Bom, a gente está partindo desse Grenal 2-0, é um Grenal em que o técnico do Inter era o Joel Santana, era um Grenal que o Fernandão estreou, e é o Grenal que dá um pontapé inicial na trajetória dele que foi muito rápida, absurdamente rápida, tá? Porque eu encontrei uma outra matéria aqui, Aliati, que diz o seguinte, tá? O Fernandão, ele é muito icônico, eu vou parar de procurar adjetivos, porque a gente sabe o tamanho dele para o Inter, mas prestem atenção nesses números. Ele fez apenas 77 gols com a camisa do Inter. E ele saiu do Inter como jogador exatamente 4 anos depois da chegada. É um período muito curto. É um número de jogos e de gols muito pequeno diante da dimensão que o Fernandão tem. E aí, como diria o grande poeta Chorão, né, só o que é bom dura o tempo bastante para se tornar inesquecível. É realmente muito impressionante. O Fernandão é o maior jogador da história do Inter. O Fernandão é o maior jogador da história do Inter. Ele não é o melhor. Se a gente fosse pensar em qualidade técnica, os maiores craques, vamos montar a seleção dos maiores craques que jogaram no Inter, talvez o Fernandão não estivesse no time, embora ele fosse um excelente jogador. Era um jogadorzaço, o Fernandão.
Mas se a gente fosse pensar só em questões técnicas, a seleção dos craques, talvez o Fernandão não estivesse no time, assim. Mas ele é o maior jogador da história do Inter, porque ele tem uma sucessão de eventos, de acontecimentos, ele protagoniza tudo isso de uma forma muito impressionante. A começar por esse jogo. O Fernandão, nesse jogo, eu defendo uma tese meio furada, de que é nesse jogo, de que é nesse instante que o Fernandão cabeceia aquela bola, que o Inter começa a ser campeão mundial. Porque para o Inter ser campeão mundial, 2 anos depois, 2 anos e meio depois daquilo, foi muito importante para aquele Inter campeão mundial ter no Fernandão uma figura de ascendência absoluta sobre o vestiário, sobre os jogadores, sobre a torcida. Aquele Inter, campeão da Libertadores e campeão mundial, é um Inter com a cara do Fernandão. É um Inter que tinha um time muito consciente, com um QI acima da média. Tanto o time da Libertadores quanto o time do Mundial era formado, se pegasse a média de inteligência, de leitura de jogo, de compreensão do entorno daquele elenco, era muito acima da média, e isso em grande parte por causa do Fernandão. O estilo de jogo do Inter, um estilo ao mesmo tempo, um time ao mesmo tempo técnico, porém muito sério, muito comprometido, também era a cara do Fernandão. E a relação que se criou com a torcida, a relação que se criou, sabe, em volta daquele elenco, era uma relação criada muito em volta do Fernandão. O torcedor do Inter se via no Fernandão. E eu acho que isso começou a ser criado pela magia, pelo absurdo daquele Grenal, em que ele estreia, coloca a cabeça na bola e faz o 10º gol da história do Grenal. Para pessoas que estão nos ouvindo e que não são gaúchas, estão nos assistindo e não são gaúchas, uma das particularidades do Grenal é que a gente gosta muito de dar números a ele. Então, para nós, o 10º gol na história do Grenal talvez seja mais importante do que o 10º gol da história do Fla-Flu ou do derby paulista e por aí vai. Então, aquilo já deu ao Fernandão uma lógica de mística que foi sendo acrescida nos anos seguintes na qualidade dele como jogador. E aí vem o Brasileirão de 2005, que une muito a torcida do Inter, porque o Inter poderia ter sido campeão brasileiro e teria sido campeão brasileiro, muito provavelmente, se não fosse a anulação dos 11 jogos pelo STJD e não fosse o lance escandaloso do pênalti no Tinga. E aí vem 2006 e a Libertadores, o Fernandão é o craque daquela Libertadores, ele joga muito na Libertadores. E aí vem o Mundial, e o Inter ganha o Mundial com o Fernandão de capitão. E o Fernandão volta para o Beira-Rio, campeão mundial, e pega o microfone e canta "Vamos, vamos, Inter" para a torcida. Então, uma sequência de acontecimentos que foi formando a mitologia em volta do Fernandão. Mas eu acho que os últimos atos dessa mitologia só existiram porque existiu esse primeiro. Por isso que eu digo, o Inter começou a ser campeão mundial no dia em que o Fernandão deu aquele cabeceio. É uma boa tese, eu não acho uma tese furada como tu anunciou. Não acho uma tese furada. Eu concordo contigo. Mas não sabíamos. Não sabíamos. Naquele dia nós não sabíamos. Aí que tá o ponto. Para chegar lá, o Inter foi construindo, assim como os outros vários clubes brasileiros já fizeram. E ali, toda contratação é uma aposta, né? E para o clube, e para o jogador, e para o profissional. O cara vai sair de uma empresa e vai para outra, ele está apostando numa mudança, né? E aí o Inter foi muito feliz, e o Fernandão também. Eu vejo a chegada do Fernandão como um sinal de que o Inter estava pensando diferente. Porque o Inter, naquele momento, num clube que estava começando a se descolar da mediocridade que vem, a raiz da palavra é média, né? Então ele estava tentando se descolar da mediocridade. Ele poderia ter num medalhão, num brasileiro consagrado, poderia ter, sei lá, encostado no Rivaldo, que tinha voltado ao Brasil em 2003 para jogar no Cruzeiro por causa do Luxemburgo. O Inter poderia ter feito uma proposta para o Rivaldo. Apostaria muito mais no nome do Rivaldo, na trajetória do Rivaldo, do que no que ele estava entregando naquele momento, no potencial de entregar para frente. O Inter foi lá e, não, eu vou nesse brasileiro aqui, que joga assim, que tem essa característica e tal. Então, do ponto de vista do negócio, o Inter foi muito feliz em buscar um cara que veio para o Brasil com fome, né? E ele conduziu essa fome coletiva do Inter, que juntou vários caras que também queriam muito ganhar.
Esse é um Quando tu ponto falava importante, sobre... Jeremias. Esse é Diga. um ponto muito importante, porque isso está dentro da lógica, a gente está falando de método antes, né? Isso está dentro do método de contratação do Inter naquele período. O método de contratação do Inter era buscar jogadores que fossem experientes, de alguma forma vitoriosos, mas não consagrados. Que tivessem ali no máximo até uns 28 anos, com algumas exceções, uma exceção era o Yarley, mas, sabe, jogadores que ainda tivessem vontade de provar alguma coisa. O Inter não queria estrelas, o Inter queria jogadores que estivessem ali 2 degraus abaixo da estrela, para que eles conseguissem ver o estrelato como algo a ser alcançado. Isso era muito a lógica de contratação do Inter, e que foi personalizada totalmente no Fernandão. Ele é o exemplo perfeito desse método de contratação que o Inter estabeleceu na época, e que perdurou por algum tempo. Assim, o Inter passou a contratar estrelas depois de ser campeão mundial. Só depois disso é que o Inter começa a abrir exceções para esse método, a diretoria vai mudando, não toda, mas algumas peças vão mudando, e aí vem D'Alessandro, aí vem Forlan, aí vem jogadores muito mais consagrados. Aquele elenco não tinha o D'Alessandro, não tinha o Forlan, não tinha nenhum jogador desse tamanho. Ele era jogadores que estavam almejando alguma coisa. E aí eu dizia que o mais curioso não, porque isso acontece muito na carreira de qualquer jogador, mas o Fernandão ele chega como um centroavante, né? 2004, 2005. Aliás, ele faz um excelente campeonato brasileiro de 2005. Ele, inclusive, é convocado para uma seleção brasileira só com jogadores brasileiros pelo grande campeonato brasileiro que ele faz de 2005. Em 2006, a gente começa a ver uma versão diferente do Fernandão, porque ele tem o Sobis, ele tem o Yarley, que chega depois dele no Beira-Rio, e ele começa a sair um pouco da área, ele começa a se movimentar mais, ele começa a se mexer. Em alguns jogos específicos, ele vai e representa o papel do centroavante. Ou seja, de 2004 até 2008, o Fernandão mudou o papel dele dentro do time, taticamente, né? Pela condição dele de ser um cara diferenciado, assim, de entender a própria final do Mundial, um exemplo, o Colorado sabe do que eu estou falando, e muitos torcedores que estão nos escutando, nos acompanhando, certamente já ouviu essa história de que ele se sacrificou naquela final contra o Barcelona para matar a saída de jogo do Barcelona ao marcar o Thiago Motta. Mas ainda sobre a mitologia, né? O mito só nasce depois de um triunfo, né? E sabe que eu tô lendo um livro sobre a história de Roma. Tô indo longe, mas vai fazer sentido. O mito do Rômulo, que é o fundador de Roma, né? Ele é muito baseado nas histórias que são contadas. E não existem muitos elementos para construir o Rômulo. Inclusive, existem historiadores que contestam a existência de um fundador, né? Mas, enfim, qual é o paralelo aqui? Os poucos registros, eles ajudam a criar um mito. E o importante é como a pessoa recebe aquilo. Porque eu volto, o Fernandão tem menos de 100 gols, ele tem 4 anos com a camisa do Inter, né? O D'Alessandro, por exemplo, ficou 10 temporadas. O Falcão foi criado na base do Inter, ajudou na reforma do Beira-Rio, né? Participou dos 3 títulos do Campeonato Brasileiro, jogou uma final de Libertadores em 1980. Ou seja, tanto o D'Alessandro quanto o Falcão, eles ficaram por mais tempo. Mas a mitologia em cima do Fernandão passa pela intensidade, pela transformação que ele conduziu, né? E É a jornada do herói. O herói parte de um ponto A para um ponto B e no meio do caminho ele passa por uma transformação, né? Com certeza, com certeza. Bom, aquele Grenal, o fato dele estrear fazendo um gol em Grenal já é um significado de predestinação. Ser um gol que ganha um lugar na prateleira do clássico como o gol 1000, dobra essa predestinação. Tudo que veio depois, fruto do trabalho de todos, faz com que a gente olhe diferente para o que aconteceu, né? E aí a gente chega no ano de 2006, em que há uma consagração, é um ano mágico para o Inter, ele foi extremamente importante. Inter que ganhou a Libertadores, perdeu o Campeonato Gaúcho, sem ser derrotado,
ganha a Libertadores, é vice-campeão brasileiro, algo que era muito raro, nunca tinha acontecido. Quando o time brasileiro ganha a Libertadores, geralmente ele fica um segundo semestre de férias, digamos assim, e além de tudo ganha o Mundial de Clubes. Aí vem 2007. 2007 o Fernandão tem uma séria lesão. A revista Placar, na época, ela chega a estampar a matéria dizendo o inverno do capitão. Ele ficou praticamente fora toda a temporada de 2007. Né? E vem o ano de 2008, que é quando o Inter, como clube, começa a perceber que precisa oxigenar o vestiário. Começa a mudar as peças. E num final de semana qualquer, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma especulação antecipando o que poderia acontecer, o Fernandão sai do Inter. Sim. Exatamente 4 anos depois da chegada dele, ele sai do Inter e vai para o Al Gharafa, do Catar. E ali começa a se desenhar o segundo capítulo dessa mitologia. Porque o Fernandão, naquele dia em que ele deixa o Inter, ele fala o seguinte: um dia eu vou voltar para o Inter, seja como jogador, dirigente ou torcedor. É muito impressionante. Essas foram as últimas palavras do Fernandão antes de viajar para o Catar. Isso é 2008. Eu estava na frente dele quando ele falou isso. Eu acho que é num domingo. Eu lembro que eu acordei e vi na capa da Globo.com uma notícia de que o Fernandão estava saindo do Inter. Só que calhava de ser eu a pessoa que fazia matérias de Inter para a Globo.com. Eu pensei, meu Deus, que história é essa? Enlouqueci, né? Cliquei na matéria e era o Anselmo Góes, era da coluna do Anselmo Góes no O Globo, que faz parte ali do guarda-chuva da Globo.com, né? Então, basicamente, eu estava sendo furado pelo Anselmo Góes. Eu lembro que eu peguei o telefone e liguei para o Vitório Pífero. Ele me atendeu e ele confirmou. Eu me arrumei rapidamente e corri para o hotel do Inter. Ficava ali perto do Beira-Rio. Como chama aquele hotel mesmo, Jeremias? O Inter não usa mais, né? Intercity, não... Millennium. Millennium Flat, isso aí. Corri para lá, já tinha outros colegas de imprensa lá também, até porque as rádios fazem cobertura habitual, né, na concentração dos clubes. O Inter se concentrava nesse hotel. Pouco tempo depois, o Fernandão desceu. Tinha uma menina com um cartaz, ela tinha ido porque ela é fã do Fernandão, ela não tinha ido porque o Fernandão estava indo embora, foi uma grande coincidência. E ela chorava copiosamente. Eu lembro da cena do Fernandão a abraçando, assim. E lá ele dá essa declaração. Ele confirma que está saindo, ele fica um pouco emocionado também. Ele confirma que está saindo e ele fala essa frase icônica que eu acho que eu coloco na minha matéria, se eu não me engano. Sim, é ela que eu tô lendo. É a minha matéria. Então, eu tinha essa lembrança, assim. Ainda bem que eu acertei o lead, que eu não escondi essa aspa, então. Mas eu lembro que ele fala essa frase e bom, ele cumpriu, né? Ele retornou ao Inter como dirigente, como torcedor. Até o último dia da curta vida do Fernandão, ele foi um torcedor do Inter, sem dúvida alguma. E também como treinador, né? Ele retornará como dirigente e também como treinador. É muito curioso. Eu acompanhei mais o Fernandão como dirigente, como treinador na imprensa, né? Ele volta ao Inter. E aí, assim, eu confesso para ti que relendo essa história, assim, né, me soa um pouco estranho a maneira como ele saiu, né, ali em 2008. Me soa um pouco estranho. Mas, enfim, eu convivi mais com ele como dirigente, ele volta em 2011, né, e nesse intervalo há uma relação que se desgasta dele com os dirigentes do Inter, porque ele estava fora do Brasil, e aí ele demonstra o interesse de voltar para o Inter, no popular, não dá muita bola, né? Ele fica chateado, a relação se estremece, mas depois se constrói de novo, mas não é a mesma coisa, sabe? Quando a gente remenda alguma coisa, nunca fica como antes. E aí ele volta ao Inter em 2011. E é uma passagem... Hoje eu vejo que é uma passagem muito mais de alguém apaixonado pelo Inter e que tentou ajudar da maneira que pôde, com tudo que ele sabia, com o conhecimento acumulado, do que qualquer outra coisa.
porque ele foi como dirigente, remunerado, e depois, ele como colorado, ele ouviu um pedido de outro colorado e assumiu como treinador, no meio de uma temporada. O Fernandão não deveria ter treinado o Inter ali, né, mas ele como colorado identificado, ele disse: "Vou lá". Não ficou bom para ele e nem para o Inter, aquela passagem como treinador, né. Ali foi tudo muito esquisito, né, Jeremias? Ele, como diretor, é uma das pessoas que decide demitir o treinador, que era Dorival Júnior, era o treinador da seleção brasileira. E aí, feita a demissão, ele também é convencido a assumir como treinador. Então, ele assumiu o lugar da pessoa que ele ajudou a demitir, digamos assim. Eu lembro do Fernandão sendo muito criticado em programas de debate, em redes nacionais, por esse movimento, como se ele tivesse derrubado o Dorival para pegar o lugar dele. Não sei, para quem conhece o Fernandão mais de perto, para quem conheceu o Fernandão mais de perto, não parece combinar muito assim, né? Pareceu mais uma situação emergencial, era uma situação de evidente clamor para que ele assumisse como treinador, dado o tamanho dele, dada a proximidade que ele tinha com o clube naquele momento, e, bom, dada a ausência de um treinador. Então, fazia algum sentido prático naquele momento, e ele embarcou nessa. Só que aí ele não encontrou um vestiário legal, ele encontrou um vestiário desgastado, ele encontrou lideranças, de alguma forma, se rebelando com ele não tinha o traquejo que se exige de alguns treinadores, que treinadores muito experientes e malandros têm, especialmente de criticar o jogador no vestiário e defendê-lo publicamente. O Fernandão quebrou uma regra nessa relação ao criticar os jogadores em entrevista coletiva, até pelo coloradismo dele. Ali ele estava falando mais como torcedor, aparentemente, do que como treinador, né? Enfim, acabou durando muito pouco a passagem dele como treinador, e foi um dos últimos atos dessa relação dele com o Inter. Mas, de certa forma, eu acho até importante que tenha acontecido. Eu acho que as grandes personagens, elas não têm uma história apenas de algodão doce. Não é só de pelúcia a história das grandes personagens. Tem ranhuras, tem poréns, tem contrapontos. As melhores personagens são antagonistas delas mesmas. Elas não precisam de antagonistas, né? Então, eu acho que esse momento conturbado do Fernandão ajuda a criar a personagem. Serve como contraponto para a grandeza do bom momento, sabe? Assim como quando ele joga no Beira-Rio pelo Goiás e com 1 minuto de jogo, sei lá, 5 minutos de jogo, não lembro quando foi, ele é expulso por dar uma cotovelada no Magrão, ele tá transtornado, a torcida tá vaiando ele. Se a minha memória não falha, ele foi muito aplaudido antes do jogo, mas a partir do momento que o jogo começa, ele é vaiado. Porque a partir do momento que o jogo começa, ele se torna um adversário, né? E ele fica transtornado com aquilo e ele é expulso por deixar o... Não é exatamente uma cotovelada, mas ele deixa o braço no rosto do Magrão e ele é expulso. Assim como, pouca gente lembra, mas quando o Inter elimina o São Paulo na Libertadores de 2010, para ser bicampeão da Libertadores, o Fernandão está jogando pelo São Paulo. Então tem várias pontas assim que servem como contraponto para mostrar tudo aquilo que ele foi. Esses momentos do que ele não foi servem como referência para tudo aquilo, para o gigantismo do que ele foi. Fazem ele ser ainda mais humano, né? A trajetória humana, ela tem altos e baixos. Eu ia lembrar o fato dele estar no São Paulo em 2010. E estar no São Paulo e assistir o Inter ir para a final já seria ruim. Mas o fato é que naquele momento Inter e São Paulo polarizavam o futebol brasileiro. Então o Fernandão, quando ele volta para o Brasil, ele vai para aquele que era o principal rival do Inter, de 2006 até 2010. Nesses 4 anos, assim, Inter e São Paulo rivalizavam muito. O Inter rivaliza com o Corinthians em 2005, isso se repete na final da Copa do Brasil em 2009, mas o São Paulo disputava contratações. São Paulo disputava poder político nos bastidores da CBF, da Conmebol. Então o Fernandão foi para o outro lado, entre aspas, né? Sim. Eu me lembro muito do período dele como dirigente. Ele foi contratado no mesmo dia em que o Inter contrata o Dorival Júnior, né? Sim. O Fernandão, ele não chega a participar da contratação do Dorival.
E eu me lembro muito que ele foi extremamente criticado e cobrado por ser dirigente nesse processo em que sai o Dorival e ele vira treinador. A história que foi contada é que a decisão de demitir o Dorival partiu dos dirigentes políticos, do presidente, do vice de futebol. E o Fernandão, naquele momento, ocupava um cargo de diretor executivo. Ele executava. E não foi uma coisa assim, um caso pensado, vamos tirar o Dorival e trazer o Fernandão. Foi acontecendo, vamos tirar o Dorival. Tiraram o Dorival. E aí, na noite lá, eles chegaram na casa de alguém, se reuniram, começaram a procurar treinador, não encontraram. Eles se olharam. Ah, mas e se o Fernandão for o técnico? É uma boa. Aí os dirigentes começaram a pensar entre eles e tal. E no calor do momento, pegaram o carro, foram na casa do Fernandão, já chegaram 3 dirigentes e pá, tem que ser tu, tem que ser tu, tem que ser tu, tá, não sei o que, não sei o que. E ele, gente, mas eu sou dirigente, eu acabei de tirar o Dorival. Não, mas tem que ser tu, não sei o que. Ele pegou. E ele mesmo admitiu, né, nos anos que se seguiram, que não foi uma decisão mais adequada, mas como o Aliati bem colocou, faz parte da criação da figura, né? Mas eu acho que a trajetória do Fernandão com o Inter, ela tem uma passagem que é posterior a essa, que é muito bonita, que é o Fernandão na reinauguração do Beira-Rio, né, em que ele se emociona, Esse é o último ato. Ele repete o gesto na volta de Yokohama, quando ele embala o Beira-Rio todo no vamos Inter. E foi o último ato de uma passagem curta, intensa e absolutamente histórica. Eu acho muito bonito que tenha acontecido isso, porque é como se a ponta inicial encontrasse a ponta final, para que a saída dele no Inter, conturbada daquele jeito, não fosse o último ato. Esse foi o último ato. O Fernandão inaugura o Beira-Rio para a Copa de 2014, né? Ele, Figueroa, D'Alessandro, algumas figuras lendárias do Inter, assim, sobem juntas ao palco. Falcão. É o Falcão, na verdade, que está junto no palco, né? É o Falcão, o D'Alessandro e o Fernandão, se não me engano. Mas outras figuras lendárias estão presentes também da história do Inter. E ele realmente repete aquele gesto da volta do Mundial, cantando vamos Inter e puxando o estádio junto com ele. E eu acho muito bonito que esse seja o último ato. Eu não lembro quando foi isso, exatamente a data exata, mas pouquíssimo tempo depois, nós despertaríamos com a terrível notícia da morte do Fernandão, né? Então, de novo, não sabíamos, né? Enquanto ele cantava no estádio naquele dia, nós não sabíamos que aquilo era uma despedida. Pouco tempo depois, o Fernandão morreria num trágico acidente de helicóptero, nos deixaria perplexos, chocados, entristecidos, encerrando a vida dele. Foi curta como foi a trajetória dele no Inter, né? Fazendo um paralelo assim, né? Ele acaba morrendo muito jovem, às vésperas da Copa de 2014, aquela Copa para a qual o Beira-Rio foi reformado e para a qual foi criada aquela festa da qual ele participou. Ele seria comentarista do Sport TV, chegou a participar de alguns programas do Sport TV, mas antes de começar a Copa do Mundo, veio a notícia da morte dele. Eu lembro que eu ia cobrir Espanha na Copa de 2014, eu morava no Rio de Janeiro, e era o dia da minha viagem para Curitiba, a Espanha ia ficar concentrada em Curitiba. Então eu acordei para ir para o aeroporto, peguei o celular e me deparei com a notícia da morte do Fernandão. Eu lembro que eu cheguei em Curitiba, como a Espanha não tinha chegado ainda, eu sentei no computador e escrevi em poucas horas, assim, um perfil com as minhas lembranças do Fernandão para publicar no Globoesporte.com, hoje já é, com as minhas lembranças do Fernandão, assim, que são muito, muito carinhosas, assim, com certeza. Passados agora 10 anos da morte dele, são 20 anos da estreia, são 10 anos da morte, né? São lembranças muito carinhosas de um cara que, assim, mudou com certeza a história do Inter. E às vezes eu pensando assim, tomando a liberdade de pensar de uma forma meio pessoal, assim, mudou a minha história também, porque eu fui trabalhar no Globoesporte.com graças ao ótimo momento que o Inter vivia. E aquele ótimo momento que o Inter vivia, eu comecei a trabalhar com o Globoesporte.com no Mundial do Inter, de 2006, cobrindo o ambiente aqui em Porto Alegre. E se não tivesse aquele Mundial, se não tivesse existido o Fernandão, isso não teria acontecido, eu não teria trabalhado na Globo durante tantos anos, eu não teria morado onde eu morei, conhecido as pessoas que eu conheci. Então, às vezes eu me pego pensando que o Fernandão também mudou a minha história
particular, assim, pedindo licença a quem nos acompanha para fazer esse breve relato egoísta e pessoal, assim, mas é algo que às vezes eu me pego pensando também. Não, mas é um relato fantástico, um efeito borboleta, né? Aconteceu com o Aliati. Eu também recebi a oportunidade de trabalhar anos depois, porque Grêmio e Inter estavam muito bem, e passa muito pela construção do Inter campeão do mundo, que passa pela figura do Fernandão. Eu tava me pegando aqui na finaleira, tá, Aliati? O Fernandão chegou ao Inter em 14 de junho, 14 do mês 6 de 2004. Ele faleceu em 7 de junho de 2014. Quase exatamente 10 anos depois de uma trajetória muito intensa e transformadora, né? Bom, gente, nosso episódio de hoje do O Jogo falou sobre Inter 2, Grêmio 0, 10 de junho de 2004, e a história de Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão, no Inter, que nada mais é, meus caros amigos, que uma história de amor. Tá? Então, para nos despedirmos, vamos ouvir a narração que ficou eternizada como símbolo do gol, a narração de Pedro Ernesto Denardim para o segundo gol do Inter naquele Grenal. Aliati, obrigado pela companhia em mais um jogo. Obrigado, Jeremias. Muito bom fazer esse episódio com lembranças do Fernandão. Encerro com uma lembrança. Lembra que quando o Fernandão morreu, a torcida espontaneamente foi ao estádio e escreveu mensagens numa espécie de painel que se criou. Uma das mensagens dizia: "Tu era meu melhor amigo". Olha que coisa linda, né? Uma pessoa que nunca conheceu o Fernandão foi lá e escreveu isso. Maravilhoso. Mas vamos ouvir o gol, Um abraço, Jeremias. Um abraço a todos que nos acompanharam. Um abraço, Aliati. Vamos ficar então com a voz do Pedrão. Voltou a bola na ponta direita, Helder Granja dominou, é forte o ataque do Inter, pé direito, suspendeu, Fernandão subiu de cabeça, gol! Gol! Para tudo, meu povo! Para tudo, meu povo! Estamos no dia 10 de julho de 2004. São 17 horas 41 minutos. 34 minutos da etapa complementar. Fernandão, o rapaz que é goiano, que veio da França, está fazendo o gol 1000 dos Grenais. O gol 1000 dos Grenais, um gol que vai para a história do futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. Cruzamento da direita. Fernandão, estreia no Grenal e vai para a história. Predestinado, Fernandão. Cabeceador, é por isso que ele foi contratado. E no seu primeiro cabeceio, na sua primeira colocação dentro da grande área, é o gol 1000, é o gol da história, é o gol 1000 dos clássicos Grenais, é o Inter 2-0 e o gol 1000 tem nome, o nome dele é Fernandão Benfica. Momento absolutamente sublime na história do futebol e na história do nosso clássico Grenal. Helder Granja, lado direito. O sistema defensivo do Grêmio já estava sendo envolvido de novo. O Helder cruzou no segundo pau. Ali estava Fernandão, que entrou com uma autoridade, com uma competência em campo, cabeceou, vindo da Europa para marcar o gol 1000 na história do Grenal. Fernandão, Inter 2-0, Rui. Esse é um estreante afortunado. Estreia bem, marca o gol é o 1000 dos Grenais e um gol de cabeça muito bem feito, graças à sua impulsão e também à sua altitude. Ele é um homem alto e, em consequência, cabeceou bem, muito bem. O Transvaal faz 2 gols de cabeça e faz 2-0 no Grenal, Kleber. Fernandão, no clássico 360, faz o gol 1000 na história do Grenal e confirma a vitória de número 134 do Colorado. No Brasileiro, o estreante Fernandão coloca o Inter em quarto com 23 pontos e deixa o Grêmio em 18º com 15.